Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu tô aqui com a Marcela, que mora na Alemanha. Ela já fez vários podcasts, só rolar no feed que tem dicas ótimas para quem quer viajar com criança para Portugal e agora para a Alemanha. E a gente vai conversar sobre um destino que ela fez recentemente com as crianças, que ela vai contar tudo, mas o que eu queria conversar com ela também é porque da decisão de escolher esse destino e com as crianças. Oi, Marcela, tudo bom? Primeiro se apresenta para quem ainda não escutou os outros podcasts e onde você mora e como que é essa logística de viagem dentro da Alemanha. Olha, eu moro na Bavária, que é no sul da Alemanha, numa cidadezinha patrimônio histórico chamada Regensburg, perto de Munique, que é muito bacana e tal. Então a Bavária é a parte mais conhecida e mais rica da Alemanha. Então a gente sempre acaba viajando por perto, porque tem muito destino interessante aqui. A Rota Românica, o Castelo Neuschwanstein, todos os pontos mais conhecidos em geral estão na Bavária. Eu sempre tive vontade de ir mais para o norte, conhecer Hamburgo, assim. A gente conhece Frankfurt, conhece Berlim, mas Hamburgo sempre ficava em segundo plano, porque é longe daqui. Mas, na verdade, as estradas são ótimas para ir para lá, e tem uma ligação de trem também, vários trens diretos por dia, de Munique, de Frankfurt e até de Berlim. Então era um destino que eu sempre quis conhecer, e apareceu essa oportunidade de ir agora no Natal e tal. Mas eu com certeza vou voltar, assim, gostei bastante. E você já tinha ouvido falar de Hamburgo? Em que sentido, assim? O que chamava mais atenção, que te despertava essa vontade de colocar ela no roteiro? Hamburgo é um porto bem conhecido, é uma cidade portuária, e aí ela tem umas construções diferentes de Alemanha, então é diferente de tudo de Alemanha que eu conhecia. Ela fica entre Alemanha e Holanda, porque ela tem uns prédios de tijolinho, uns galpões. Ela foi uma cidade bem histórica e conhecida para venda de café e especiarias na antiguidade. E hoje em dia eles têm outra atividade econômica, mas as pessoas têm um clima mais, né, de litoral do que aqui, sabe? Menos fechado do que a Alemanha. E tanto que, por exemplo, a comida famosa deles não é salsicha, é peixe. Bem diferente daqui. Eu queria agregar algum tipo de costume diferente ao que a gente conhece sempre, né, as batatas e as salsichas. E o ideal é chegar por Frankfurt e aí colocar Hamburgo no roteiro, em que época do ano, quantos dias, e dar prioridade para Hamburgo ou para outras cidades. Como que você acha que a gente que mora no Brasil e não tem assim muito tempo na Alemanha como você que mora aí, poder colocar essas cidades e aproveitar da melhor forma possível? Eu acho que de Hamburgo para Frankfurt ou de Hamburgo para Berlim tem várias ligações diretas. Acho a cidade bem legal, acho que podia ficar no mínimo 2 dias, 3 dias sendo o ideal, assim, tem vários lugares legais para ficar, e a rede de transportes lá é ótima, mas o bacana mesmo é ficar na parte do porto, que foi onde a gente ficou, que perto dos galpões e tal. Então, aí você consegue fazer tudo a pé, e é bem prático, bem rápido lá. Mas as pessoas são bem simpáticas, a comida é ótima, vários tipos de restaurante. Para ir com as crianças também é uma cidade completamente plana, você acessa tudo. Tem um museu de miniatura que é uma loucura, sabe? Que é incrível, que eles acabaram fazendo uma ala nova agora de Brasil, e tem um sambódromo, e miniaturas que se movimentam, assim,
super legal, as crianças adoraram, tive que arrancá-las de lá de dentro. Então tem bastante coisa para fazer lá, nesse aspecto, e passear de barco, sabe? Então a gente Então, curtiu o bastante. legal é ir quando a temperatura tá mais agradável para poder caminhar mesmo pela cidade, ou é uma cidade de inverno também? A gente foi no inverno e choveu. Eu adorei, mas choveu todos os dias no inverno. Então eu gostaria de voltar numa época tipo primavera, que é uma época mais seca da Alemanha, sabe? Acho que seria melhor. E no verão também, que o pessoal fica do lado de fora, nos bares, no Harbour, e tomando cerveja. Parece bem interessante, assim, curtir do lado de fora. Mas mesmo chovendo, mesmo no frio, não faz tanto frio que nem aqui. E eu achei que valeu a pena. Se você não puder ir em outra época, só tiver essa oportunidade, não perca a oportunidade de conhecer esse lugar. E Marcela, as suas crianças não são nem tão pequenininhas, mas também não são adolescentes. Quando você faz a seleção assim dos passeios nas cidades da Alemanha que você vai, o que que é a prioridade? São os passeios de manhã, de tarde? Dá para incluir elas em todos os passeios à noite? No geral, dá. É claro que a gente tem que fazer uns programas que encaixam, que elas gostem mais de ver, sabe? Então, que nem esse museu de miniatura, que elas amaram. A gente sempre faz um pouco daquilo que eu gostaria de fazer e daquilo que elas gostariam de fazer. Mas tem um tal de um distrito em Hamburgo que não daria para ir com as crianças, que é como o Red Light District de Amsterdã. Existe isso em Hamburgo, que é uma área de bares e tal, e tem, né, essas zonas dessas mulheres. Eu não pude conhecer porque eu estava com as crianças. Foi uma parte da cidade que eu acabei não vendo. Eu tive que cortar, ficaria para uma outra vez que a gente fosse só com adultos. E para equilibrar o orçamento? A gente ficou numa rede de hotéis que chama Adina Apartments, aqui na Alemanha. Eu não sei se tem em outros lugares, mas eles têm sempre uma micro cozinha, que acho que é uma mão na roda para você fazer um macarrão à noite, sabe? Às vezes você tá super cansado e você compra uma comida fácil, não muito sofisticada, mas algo que seja, né, um tortellini pronto, que você só tem que esquentar na água. E aí você economiza essa parte da janta e tudo mais. E quando é um micro apartamento, as crianças dormem na sala, a gente tem a privacidade do quarto, e elas ficam cansadas, às vezes, de andar o dia inteiro, então cozinhar em casa, sabe, fazer uma comida pronta, para quando elas estão cansadas e descansar todo mundo, eu acho que vez ou outra é bom. E economiza um belo dinheiro. Uma primeira vez na Alemanha, você incluiria Hamburgo ou seria para uma segunda vez na Alemanha? Eu acho que numa segunda vez, porque tem muita coisa, como eu disse, muita coisa interessante na Bavária. Tem o tal do Neuschwanstein, a Rota Romântica, a Rotenburg auf der Tauber, que é uma micro cidadezinha, que é uma graça, aqui no sul da Alemanha também. E Munique, sim ou não, porque é uma cidade grande, mas não é tão bacana assim. Berlim, que eu acho o máximo. Frankfurt, que é uma cidade extremamente conhecida. Apesar do que, se eu tivesse que escolher pessoalmente entre Frankfurt e Hamburgo, eu acho Hamburgo mais bonita e mais humana do que Frankfurt. Frankfurt é muito fria. E Colônia? Eu ainda não entendi o interesse das pessoas em Colônia. Tem aquela catedral, o tempo é péssimo, chove horrores, mas me disseram que o carnaval é legal, eu ainda não fui. Eu acho que ela foi muito divulgada porque, como ela é uma cidade meio universitária, né? Muita gente foi estudar em Colônia e acabou gostando e fazendo essa propaganda, né? Mas Eu preciso ainda, talvez, voltar outra vez para Colônia. Eu já fui 2 vezes. Eu sempre fico pensando que tem outros lugares bem mais legais que as pessoas poderiam ir. Como, por exemplo, Hamburgo. Hamburgo. E Hamburgo, você falou que é colado na Holanda. É uma opção para quem tá na Holanda? Eu acho que sim. Eu só gostaria de dar uma olhada na ligação de trem, porque os trens são ótimos aqui. Tem vários níveis e vários preços, sabe, para você fazer. E eu gostaria de ver quanto tempo demora. Os trens são muito rápidos e tal. Dessa vez, infelizmente, a gente não conseguiu, por causa do Covid, tinha essas limitações de quantidade de pessoas.
Então não foi tão fácil, não tinha tanta oferta, assim, tinha que trocar de trem umas 3 vezes saindo daqui, aí eu não consegui fazer isso. Aí vocês foram de Viajar- carro? Nós fomos de carro. E foi legal ficar com o carro lá ou você acha que não necessariamente? Não, ficar de carro lá é uma bobagem. O estacionamento custa uma fortuna se você estiver lá bem no centro da cidade. Eu nunca vi tão caro. É preço de Holanda para parar o carro mesmo, de Amsterdã. E a gente não tirou da garagem durante 3 dias. Não prestou para nada o nosso carro lá, no caso. Foi só para chegar e ir embora. Dica anotada. E quais são os top 10, assim, do... Top 10 não sei se tem tudo. Eu vi uma vez numa revista do avião, top 10 de uma cidade, as duas últimas não eram na cidade. Eu falei, essa só tem top 8. Eu já vi isso também. O pessoal vem 100 quilômetros de distância da cidade, é o top 10 da cidade. Como eu falei, se você vai com crianças, o museu de miniatura, mesmo para adulto, é super legal. É muito legal, mas é muito cheio. Mesmo agora com Covid, que você tem que ir, comprar um ingresso com antecedência para um determinado horário, bem cheio o lugar. Tem andar no Harbour City, que é o porto, né? Passear de barco, tem passeio de barco, que você consegue fazer de 1 hora, que dá em torno de 20 euros, 2 horas o dobro, para você ir pelos dentro dos canais, porque é cheio de canais a cidade, meio Amsterdã e tal. E tem a ópera de lá, que é em cima do rio, que chama Elbphilharmonie, que é linda, bem legal. Me disseram que é bem esgotado para você ver um concerto lá, mas você pode... Tem um terraço aberto para você subir e dar a volta. A vista de lá de cima é legal também. Na frente tem um bistrô que é uma delícia, inclusive, de comer. Acho que chama Charlie, eu acho, que são vários restaurantes juntos, um bistrôzinho francês. Tem também um túnel que passa embaixo do rio Elba, que é bem antigo. Acho, não sei quantos anos, mais de 100 anos, que acho que também vale a pena conhecer. Ver os armazéns antigos que enchem de água e a preparação da cidade, porque as enchentes são uma constante ali nos armazéns, sabe? E Marcela, quando você viaja pela Alemanha e também por Hamburgo, que você falou que é uma cidade assim mais quente, né? Das pessoas são mais abertas. Você chega a realmente conversar com as pessoas? Elas são abertas assim desse ponto de alguém parar e conversar com você, alguém do restaurante que te serve também puxar um assunto? Depende do restaurante. Já aconteceu de as pessoas sentarem do lado e falar: nossa, mas eu não consigo reconhecer de onde vocês são, porque nós somos uma família meio misturada, sabe? E sentar e começar a conversar. Assim, também tem casos de você sentar e eles já são mais abertos de começarem a conversar, sabe? Por exemplo, Hamburgo tem uma zona de vários restaurantes portugueses. Como a gente morou em Portugal, a gente estava com vontade de voltar e experimentar esses restaurantes. É na mesma rua, 2 quadras, só restaurantes. Um de Lisboa, um do Porto e tal. Então, tem essa familiaridade, sabe, de vários núcleos lá dentro. E conversar, assim. Alguns lugares são mais fáceis, realmente, de conversar com as pessoas. Outros, como Frankfurt, é praticamente impossível se conversar com alguns desconhecidos. Mas aqui na Bavária é mais fácil. Eu mesma não me lembro de ter falado. Não, eu falei com o do hotel, mas foram 2 palavras, só na hora do check-in. Acho que foi isso. E alguma pessoa no ponto de ônibus que eu perguntei se ia e ela falou sim. Não, Frankfurt é a imagem da personalidade do alemão, assim, que você imagina no geral. Mas aqui no sul da Bavária é mais tranquilo. Munique já aconteceu de desconhecidos falarem com a gente e tal. Mas quanto menor a cidade, mais fácil você conhecer gente. Assim. Então, acho que de sentar e o velhinho do restaurante fica: mas vocês são do Brasil? Eu morei lá. Parecem uns velhinhos de não sei de onde que moraram lá ou que tem família no sul e tal. A gente conversa, como eu disse. Frankfurt não aconteceu. Berlim também, mas Berlim é uma cidade muito cosmopolita, tem gente do mundo inteiro. Não dá nem para imaginar aquilo sendo Alemanha, sabe? Eu acho que é uma cidade mundial aqui. Não tem a personalidade de nenhum lugar.
Ah, e o que que você trouxe assim de Hamburgo que ficou assim na lembrança, não só sua como das crianças? Porque são muitas cidades que vocês vão conhecendo e sempre tem alguma coisinha que fica em uma que vai lembrar, ou é uma comida, ou é alguma coisa que aconteceu, mas assim, o que que você traz assim de Hamburgo? Ah, eu gostei da comida. A comida era sempre boa. Tinha um restaurante que juntava hambúrguer. Eu fui comer hambúrguer em Hamburgo, sabe? Num restaurante que se chamava Peter Pan, que era gostoso, juntava bar com restaurante, tinha um clima gostoso. E você não vê isso tão comumente assim na Alemanha, sabe? Além do Museu de Miniatura, como eu disse, marcou bastante a família. A gente gostou. E o Porto, né? Que eu queria aproveitar o verão lá. Sentar e ficar do lado de fora, tomando uma cerveja na beira do porto, passeando de barco. Acho que deve ser uma delícia fazer isso no verão. Você acha que mudou muito assim as cidades, o jeito que elas estão se organizando por causa da pandemia ou aos poucos estão voltando ao normal como era antes? Eu acho que aos poucos vai voltando ao normal. Algumas coisas eu acho que é para melhor, que a pandemia deu uma organizada, como você comprar ingressos com horário para lugares que são muito cheios, para eles conseguirem monitorar a quantidade de pessoas, sabe? Como eu falei para você, a gente esteve em Veneza, e Veneza na pandemia está muito mais agradável do que antes da pandemia, aquela loucura. Algumas cidades foi para melhor, outras acabam ficando, né, você meio vazio, você se sente um pouco pior. Mas eu acho que o controle que eles têm de você entrar e o passaporte vacinal, agora tem esse esquema, né, de você tem que mostrar o passaporte vacinal para você entrar nos lugares. E isso gera fila, às vezes você fica esperando numa fila para você ser controlado, às vezes tem alguém que está de mau humor, né, não quer esperar. Isso é um pouco chato. Mas eu não sei, No geral está funcionando bem. E tá você, funcionando. eu lembro que a gente conversou que você compra da Get Your Guide, não vou fazer a propaganda, já fazendo, porque eu estou tendo umas experiências muito boas com a Get Your Guide. De venda de ticket. A gente tem lá no blog, mas algumas pessoas compraram o ticket errado, ou acabaram cancelando a viagem, ou tiveram que fazer troca e tal. E eles têm atendido muito bem 24 horas no chat. Então, assim, fiquei surpreendida com várias coisas que aconteceram e aí agora eu mesmo, eu já recomendava, mas assim, aquela coisa, a gente não testou todos os 150 mil ingressos que eles têm para dizer funciona super. Mas o atendimento fiquei bem impressionada e achei que vale a pena assim comprar uns ingressos com antecedência, não só Eu por achei ter também. um duplo atendimento, né? Não só do lugar que você vai, como também da empresa que está vendendo, né? E comprar com antecedência mesmo, chegar lá com QR Code, aquilo ali já está funcionando, porque eu sempre fui dessas de comprar na hora, pega uma fila, às vezes desiste porque tem a fila, às vezes fica ali na fila arrependida, mas agora com a pandemia, com essa necessidade de agendar, agora não só faz sentido como até é obrigatório, né? Mas como é que você faz assim os seus planos? Você compra o principal ali do passeio, quando tem um principal, né? Ou vai comprando quando chega, com antecedência, ou já deixa tudo planejadinho? Depende da cidade, tem às vezes uns lugares que a gente quer conhecer, que são muito conhecidos, e eles são ótimos para isso. Assim. Eu usei 2 ou 3 vezes, e todas as vezes eles foram extremamente pontuais, e o atendimento foi super bom. O passeio foi ótimo, super bem organizado, sabe? Eu não imagino fazendo direto e dando tão certo como foi. Porque você consegue achar vaga, muitas vezes você deixa para a última hora, e eles têm vaga. Então, no seu passeio você consegue ver e as opções, as coisas mais cotadas eles têm. Mas eu separo só aquilo que é o principal para ir com eles. O resto que você pode fazer sozinho, acho que não tem tanto problema, sabe? Porque eles têm vários passeios menores também. Mas os principais, os que são mais conhecidos, quando alguém te fala, ai, não esquece de tal lugar e no parlamento de tal cidade, que é a coisa mais famosa, e aí você não vai conseguir chegar em cima da hora, porque tem número limitado de pessoas. Então, nesses casos específicos, eu aconselho ir com eles. Eu acho que eu tinha assim, eu e muita gente, né? Um certo trauma de comprar
com antecedência e por outros lugares, porque quando dá um problema, a gente ficava com dois problemas. Um era da empresa que vendeu e outro é da empresa que presta serviço, e a gente não consegue falar com nenhum dos dois e fica ali no meio um jogando pro outro. E aí, por isso que me surpreendeu, porque realmente eles ajudam a resolver o problema do que você comprou, né? E às vezes não só da empresa, às vezes o erro foi da gente. Foi no caso dessa troca de ticket, a pessoa comprou errado, eles atenderam super bem, era meia-noite e eles refizeram tudo direitinho. Então achei que valeu a pena. Mas como você falou, né? O super concorrido comprar antes para ter certeza que vai dar. E aí o resto comprar mais ou menos na hora para ter uma flexibilidade, né? Porque com criança às vezes nem sempre o planejado acontece. Como, eu não sei, quando a gente foi em Londres, por exemplo, e as crianças queriam ver a London Eye, sabe? A gente passou metade do dia em Londres, perdeu na fila. É besteira, erro de programação, sabe? Você tá viajando, gastando uma fortuna, pagando um hotel para você passar o dia inteiro na fila. Numa situação como essa, se eu tivesse me programado um pouquinho melhor e comprado pela internet, eu tinha aproveitado muito mais. E aí na Alemanha funciona bem, então, comprar com antecedência. Eu sempre pergunto que tem lugar que funciona melhor que o outro, né? Lá no Get Your Guide eu não comprei, mas, por exemplo, o Neuschwanstein, o castelo da Cinderela, que é o lugar mais famoso e mais conhecido e visitado da Alemanha. Se você não comprar com antecedência, nem vá, nem apareça lá, porque né, você vai voltar para casa. Ainda mais agora, com restrição de visitas com Covid e tal, nem vá. Então, entra pela internet, compra com antecedência e pronto. Isso, escuta o outro podcast que a gente fez da Bavária, que também tá bem legal. Você acha que esse ano vai ter Oktoberfest? Estão querendo antecipar e fazer no verão. Porque normalmente é outubro, né? Eles são Oktoberfest, mas é o último final de semana de outubro. Mas eles estão querendo fazer no verão. Porque no verão os casos são mais... tem menos número de casos e tudo mais. Mas estão estudando ainda. Foi liberado. Rolou um papo de que ia acontecer em Dubai e depois, não era verdade, entraram com processo, foi confusão, mas até agora nada. Então, mas uma coisa que ninguém sabe é que existem várias outras festas na Bavária. A Bavária sempre tem essas festas tipo Oktoberfest em todas as cidades da Bavária. Todas elas fazem uma época ou outra. Então, se você aparecer por aqui, no verão, vai ter uma festa dessa em alguma cidade. Dura 1 ou 2 semanas. Ai, que legal. E Marcela, entre Portugal e Alemanha, já que a gente está conversando, né? Você morou nesses dois lugares. Qual é a grande diferença? Nossa, não tem nada igual, na verdade. Já vou começar daí. Não tem nada igual. A comida é outra coisa. A comida em Portugal é muito melhor do que a comida na Alemanha. Mas as cidades maiores da Alemanha, como Berlim, Frankfurt, até Hamburg, Munique, elas são cidades com comidas internacionais, comidas diferentes. Cidades menores alemãs, elas têm muita comida tradicional alemã, que particularmente entre a comida tradicional alemã e a comida tradicional portuguesa, eu prefiro a portuguesa. Eu acho que a qualidade dos produtos é melhor, a qualidade dos peixes. Portugal tem várias diferenças, né? Então, se você vai para Porto é diferente de Lisboa, que é diferente do Algarve, que é diferente da Serra da Estrela. Então, você tem vários climas em Portugal, que é um lugar bem pequenininho. A Alemanha é tudo bem mais distante, e você gasta muito mais nos hotéis. Você gasta mais, mas aqui tudo é super organizado, coisa que em Portugal era altamente caótico. E a maior parte delas é cumprida. Alemanha, no verão ou no inverno? Você quer ver neve? Bem no inverno. Mas a neve começa em janeiro, tá? Janeiro e fevereiro. Dezembro, não pensa que você vai passar o Natal embaixo de neve, que nem nos filmes, é mentira. Se você quer aproveitar mesmo, venha na primavera, que eu acho que é a época mais gostosa. Para todos os lugares, não é tão quente, porque a Alemanha é quente no verão, coisa que me surpreendeu, mas é quente mesmo aqui. Então eu acho que maio é uma época bem gostosa de vir, que tá um friozinho assim, e você consegue passear em tudo quanto é lugar, o clima é ótimo, não chove. Outono chove, é molhado, outubro, novembro é bem molhado. Dezembro, se você tiver sorte, neva. E aí a neve é uma delícia, porque não é molhada, a neve é seca.
E é chique, ela não estraga seu cabelo, não fica arrepiado. E compras? Tá dando para comprar alguma coisa na Alemanha? É que alemão é assim, tem duas coisas, tem dois níveis. Ou tem aquela coisa bem porcaria e ela é bem barata, ou você compra uma coisa cara, de extrema qualidade, que você vai ficar com ela para sempre. Então você tem que escolher às vezes, será que eu vou investir tudo isso, sabe? Sei lá, numa forma de bolo, mas é a última que você vai ter pelo resto da sua existência, porque ela nunca vai dar problema, ela é fabulosa, não vai grudar um bolo naquele lugar, sabe? Saber o que você vai investir de dinheiro ou não. As marcas boas, produtos de qualidade. E aí vale a pena, né? As marcas que você não imagina que são alemãs, como Adidas, Hugo Boss, sabe? Essas marcas grandes de roupas, por exemplo, são alemãs. E fala Adidas? Adidas. Então tá bom, Marcela, foi ótimo. Acho que ficaram várias dicas, tanto como escolher as cidades da Alemanha e como se programar aí para fazer um passeio com as crianças. E te agradeço novamente. Quem não escutou da Bavária, escuta. Quem não escutou os de Portugal com a Marcela e está pensando numa viagem com crianças, também escuta, que tá muito legal. Tem post no blog. E aí, se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente. A gente responde, encaminha para Marcela também. E no que a gente puder ajudar para vocês fazerem uma viagem bem bacana, aproveitar muito e equilibrar o orçamento também. É só escrever pra gente, entrar em contato, maripelomundo@gmail.com. Obrigada, Marcela, mais uma vez. De nada, sempre estamos aí. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!